Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Mete a Colher, podcast para falar de direito, mente e feminismo e tudo mais que a gente quiser. Hoje a gente resolveu trazer para esse episódio alguns pontos que vocês sempre perguntam, né? Como criar uma proposta de acordo de divórcio, né? Porque a gente entende que o acordo é sempre o melhor dos mundos, né, Pri? Porque assim, brigar, já tem toda a questão que é difícil de se divorciar, depois se estender para uma briga, né? Então, assim, o melhor dos mundos realmente é fazer um acordo. Mas surgem muitas dúvidas por onde começar. E aí, Pri, quais são as vantagens de fazer um acordo? Qual que é a diferença de um acordo de divórcio para um litígio? Toca aí. Na real, a gente pensa o seguinte, aquele ditado popular de que mais vale um mau acordo do que uma boa briga, não é uma verdade absoluta, porque há momentos em que a gente precisa perceber que para sair o acordo a gente vai estar abrindo mão dos nossos direitos e dos direitos dos nossos filhos, e isso não é uma boa ideia. Então, não é acordo a qualquer custo. Isso é muito importante a gente ter em mente. Há momentos em que não vai dar para ter acordo. Beleza? Beleza. Isso acontece. Mas é claro que o acordo tem vantagens. Se a gente conseguir chegar a um bom acordo, um acordo que favoreça os direitos de todos, tem vantagens sim. Primeiro, financeiras, porque é mais barato de um modo geral, né? Tanto em termos de honorários e tal, é muito mais tranquilo nesse sentido. E também de tempo, né? Porque a gente leva muito mais tempo numa briga judicial, que pode levar anos, do que na homologação de um acordo que, em geral, é costurado pelos advogados ou por um advogado só, que é comum às duas partes, um advogado ou advogado, é costurado antes de dar entrada no judiciário, e aí vai haver apenas a homologação desse acordo já costurado antes, então é muito mais rápido e mais tranquilo, né? E o outro benefício que se costuma falar é que, no acordo, quem dá a solução para aquela questão são as partes, são os dois. Cedendo um pouquinho aqui, ninguém vai ter tudo que quer e nem vai abrir mão de tudo que quer, então vai ceder um pouquinho aqui, vai conseguir ali, mas são as partes que dão a solução, sendo que numa briga judicial, quem dá a solução final é um juiz. E na maior parte das vezes, ninguém fica muito feliz com a sentença, nem um lado nem outro, né? E não houve essa. Então, as vantagens, elas falam muito, judicialmente falando, juridicamente falando, elas têm, e em termos práticos também, esses benefícios. O acordo tem esses benefícios sobre a briga judicial, né? Litigiosa. E o que pode ter num acordo, assim? Como que monta? Como é? Por onde começa a pensar? E o que vale num acordo, assim? Na verdade, tudo que não for ilegal pode estar no acordo, né? Qualquer disposição que não seja contrária à lei, e algumas que têm que estar no acordo para que ele seja homologado, algumas disposições legais que os advogados encontram aí nos códigos, né, na legislação, e que precisam constar. E aquelas coisas que a gente quer dispor e que não são ilegais, por exemplo, relativa a guarda e convivência com bichos de estimação, que não são mais considerados coisas, hoje são considerados seres sencientes pelo direito, né? E então são dispostos como meros objetos mais. Essas coisas todas, e a questão relativa a menores, filhos menores, questões relativas a patrimônio, aquelas que a gente encoraja que estejam presentes nesse acordo de divórcio para que não se deixe para depois, sob pena de perder os direitos, porque as coisas se deterioram, ou elas são vendidas, ou elas somem, ou sei lá. Então, há coisas que a gente, como advogados, costuma recomendar que estejam presentes no acordo. De um modo geral, é aquilo que não contraria a lei, e as coisas, disposições relativas aos menores costumam estar presentes no acordo de divórcio. E, embora hoje se costume, possa acontecer de ser separado. Eu posso entrar primeiro com uma homologação de divórcio e depois entrar apenas com uma ação falando aí do acordo de alimentos, de convivência, de guarda e tudo isso em separado, né? Mas o ideal, e até mais econômico e mais prático e mais pacificador, seria que tudo isso já tivesse no mesmo imbróglio, vamos dizer assim. Sim, e não dá para ter
pressa, né, para fechar um bom acordo, né? Não dá para ter pressa, mas também não se pode ficar negociando para sempre, por muito Ad tempo. eterno, né? Há muita tendência, eu, assim, claro, tem todo o meu viés, né? Trabalho para mulheres, sou mulher, então, e vejo muito isso, muito. Há uma tendência dos homens, no que eu enxergo aqui dentro desse recorte do casamento heteronormativo, né, nos que a gente está falando, é uma tendência a fazer um certo corpo mole, a enrolar, a deixar para lá, como uma forma de evitar lidar com aquilo que não se quer lidar, né? E só que isso não é uma situação muito bacana, porque a partir do momento que a nossa saiu de casa, acabou o regime de bens, né? Mas começa a haver aí uma série de situações que ficam meio mescladas. Então, ele vai adquirir um novo imóvel, a esposa do papel precisa assinar, mas ela não é mais, mas ainda é, porque ainda não foi para o papel. Então, essa coisa de ficar adiando uma solução judicial, ela muitas vezes pode ser bastante prejudicial. Além de que a gente fica na mão do pagamento de pensão sem ter nada homologado. Ele fala, não, vou pagar, e aí nesse mês não deu, só pude pagar R$ 200. Ah, aquele mês não sei o que lá. A gente, então, não é muito recomendável que se demore demais. Se estenda muito. E tem uma coisa que eu preciso comentar, que a gente tem experiência de acordo que começa a demorar demais, as pessoas começam a revisitar assuntos que já estavam resolvidos. E volta a falar daquilo. Então, aí desanda o acordo. Então, assim, tem acordos que não, a gente entende que às vezes não é legal demorar demais. Por causa disso, as pessoas começam a mudar de ideia no transcurso do tempo. Então, pela minha experiência, a forma como eu trabalho, eu entendo que um acordo ele deve ser fechado num período de 3 meses, 90 dias. Quando ele passa disso, costuma dar ruim, como a gente fala, né? Costuma azedar. Desanda a massa aí, ela passa do ponto e não fecha. Não fecha. Então, mas passar de 3 meses, eu costumo, às vezes eu estendo um pouquinho mais, mas não muito. E eu considero infrutífera a tentativa. Assim, o meu trabalho funciona muito assim. Mas também tem esses casos, né, que vai protelando, mas também tem os casos que o cara quer, tipo, resolve em uma semana e aí faz aquela pressão, porque eu já atendi no consultório, né, algumas pacientes que estavam trazendo essa problemática, né, de, não queria separar, agora tá com uma pressa, já quer saber quando que vai mudar de casa, que não sei o quê, e tá me pressionando, e não sei. E aí começa tanta violência, tanto abuso, porque aí o cara perde completamente, tira a máscara, perde completamente o filtro e começa a cometer vários abusos mais descarados. Porque, né, se a gente for voltar ao filme da relação, você já vê que o abuso já está ali de uma outra forma, né? Mas como perde-se o filtro e eles já querem logo partir para outra, tem também isso de querer apressar muito, pressionar muito para que se assine logo, e aí a mulher não aguenta a pressão e acaba assinando um péssimo acordo, né? Também tem isso. Acontecer quando ele quer comprar um outro imóvel, quando ele está ganhando muito dinheiro, vai receber uma baita grana, ele quer evitar a qualquer custo que ela tenha qualquer direito a qualquer coisa, ou então quando ele quer casar de novo, por qualquer motivo que seja, ele quer se casar outra vez com uma certa urgência, vai embora do país com a nova mulher, ou quer casar só de novo. E aí eles querem encerrar essa situação, mas aí fica no outro sentido, de muita pressa, e não se examina com o devido cuidado situações que não podem ser resolvidas assim na pressa, né? Uhum. Então, você considera que esses são os pontos chaves, assim, no âmbito jurídico para desenhar um acordo, né? Sim, sim. São aqueles, os grandes temas, né? Que é pensão, patrimônio, guarda, convivência, pensão para cônjuge, pensão temporária ou não, algumas questões que a gente costuma abordar de uma forma mais detalhada, mas que em geral estão presentes, e aqueles outros que não são regra geral, mas que
algumas pessoas inserem que não são contrários à lei, sendo que precisa se tomar cuidado para não se inserir disposições tão detalhadas. Existe gente que quer fazer isso, tão detalhadas, que fala de roupa que pode botar no filho ou não, alimento que pode dar para o filho ou não, como é isso, como é tão, mas tão detalhado, horários, vai devolver às 17h37, no portão sul, é tudo tão que inviabiliza. Aí a outra parte começa a ficar muito irritada. Eu já tive casos assim, dos dois lados aqui, e não fecha. Acaba não fechando, acaba saindo briga por causa do excesso de detalhes, detalhamento. Tem que haver disposições mais gerais e os detalhes, se muito importantes, resolvidos caso a caso. E aí, assim, a alimentação é um lance que eu costumo desencorajar de estar muito detalhado em acordo, porque cada casa tem o seu regime, né? Tem a sua forma de se alimentar, e você não tem como impor isso para outra família. Né? Vegetarianismo, macrobiótica e outras coisas desse tipo que eu já tive bastante exemplo aqui. Não tem como. Salvo aquelas alergias, né? Fulaninho tem alergia, sim, isso, cara dessa, saúde, né? Aí condição patológica, sim. Mas até porque, assim, a questão do vegetarianismo, se você não tem como provar nada, mesmo que esteja no acordo, como é que você vai provar que não foi cumprido? Entende? Tem algumas disposições... a criança fala, né? Se não fala ainda, ou não fala, ou mente, ou usa... Tem crianças que se apropriam disso e usam como uma forma de pressão também. Não é bem uma manipulação. Ou então os pais, né, não conta para o seu pai, não conta para sua mãe, isso vai prejudicando também. Muito doentias, né? Tem dinâmicas terríveis mesmo. E tem aquela coisa, né, da gente saber, né, o que é negociável, o que é inegociável, né, o que pode e tem que estar dentro da lei também, né? Então, assim, sim, são muitas coisas, realmente é difícil para quem está, ainda mais no olho do furacão, com a questão toda emocional, né? E aí eu sugiro o aspecto psicológico, né, de uma construção de acordo de divórcio, que a pessoa vá sabendo minimamente isso, o que ela consegue, né, o que pode ser, o que ela pode ceder, o que é inegociável, saber o que ela espera da vida, ter essa visão da vida, tentar pelo menos, né? Porque é difícil. Você tá, sei lá, principalmente um casamento de muitos anos, você acaba virando, você não sabe se aquele tipo de música você que gosta mesmo, ou se é do gosto do outro. Então, se dá um pouco esse tempo para pensar nessas coisas também. Não só, agora eu estou falando, né? Tô vendendo meu peixe. Agora eu estou falando da parte psi, né? Emocional. Porque eu percebo que no meio da negociação, dos acordos e tal, fala-se, e obviamente isso precisa ser olhado, toda a questão prática da coisa, toda a questão jurídica, o que pode, o que não pode, o que está na lei, o que não está, o que é dever, o que é direito e tudo mais. E isso toma uma proporção e alguns questionamentos ali você vê que é de outro âmbito, né? É mais do âmbito emocional. E se você não olhar para isso, na hora da proposta de acordo, na hora de você propor um acordo, propor o que você quer, fica muito nublado e fica muito misturado, né? Porque será que isso que você está brigando tanto, esse ponto aqui, é mesmo tão importante para você? Ou ele tem alguma coisa que é um gatilho de outras coisas lá atrás? Então, se dá um tempo para fazer essa separação, né, da coisa prática do divórcio e do emocional, porque é um momento que as feridas estão assim abertas, jorrando sangue.
né? Muitas das vezes, né? Então, coisas eu acho que ficam muito entaladas, talvez numa mediação, poder sim falar, poder sim colocar na mesa, mas ter em mente que aquela dor toda, aquele motivo pela separação, que nunca é um motivo só, né? Tem várias coisas, mas muitas coisas não serão reparadas no divórcio, no acordo de divórcio. Não dá para jogar ali na mesma pauta. Então, porque assim, não é só o casal, né? Tem as crianças também, a gente está falando aqui de casais com filhos, obviamente. Quando não tem filho, é tudo muito mais prático e fácil, né? E de resolver. Quer dizer, fácil nesse sentido aí, né? Porque também deve ter umas pendências aí financeiras e várias outras coisas que são difíceis, né? Mas essa questão de levar para a mesa de negociação muita dor, muita ferida aberta, muita coisa, não vai ser lá que vai ser resolvido. Muitas vezes não vai ser resolvido. Vai atrapalhar. Então, ter esse olhar para o que eu posso levar, o que eu não posso levar, o que eu vou ter que lidar separadamente, porque se a gente coloca tudo na conta do vai pagar o que eu sofri, não sai acordo, né? E eu não estou falando aqui de aceitar qualquer coisa, de não falar o que está entalado. Você fala, você faz o que você quiser, mas o que eu estou querendo dizer é assim: a gente está pensando num acordo, num bom acordo. Se a gente vai lá no acordo querer lavar roupa suja, não vai. Tem mancha que não sai, tem mancha que não limpa. Então, é algo para se pensar, né? E acho que tem que ter esse olhar de que vida você quer ter dali para frente. É muito difícil você imaginar a sua vida depois. Normalmente você imagina a vida só com as dificuldades dela, mas tentar lembrar o por que você quer separar, né? Que vida que você não está tendo que você gostaria de ter, né? E fazer essa busca assim, interna e tentar construir um acordo que vá favorecer essa nova vida que você quer ter. E não um acordo que vá reparar o que aconteceu, que vá curar feridas do que aconteceu. Isso você pode fazer em outro lugar. Mas eu acho que no acordo é para que vida que eu quero ter? Vamos construir a vida que eu quero ter? Então, eu acho que, do ponto de vista psicológico, eu acho que esse é um bom ponto de partida, né? Uhum, sim. Assim, um conselho. Eu tenho duas coisas para dizer que eu acho que são as fundamentais. Assim, se eu tivesse que resumir, olha, eu não posso falar nada, mas eu vou falar só duas coisas e vou sair correndo. Eu diria, a primeira delas, saiba quanto você custa. Saiba quanto você e seus filhos custam no mundo, né? Porque a gente está falando aí de uma situação que não vai se manter com os nossos belos olhos. A gente precisa realmente saber. É saber, tá? Ninguém está pedindo para você sair correndo para ganhar o dinheiro, não é isso ainda. Nós estamos falando de saber, porque às vezes a gente nem sabe, nem tem noção de quanto se custa, quanto vale, né? Isso é para a vida. Vida, Quando casada ou separada, né? E o segundo conselho é: jamais, em tempo algum, aceite o mesmo advogado que o seu quase ex, só sendo uma pessoa que ele vai pagar, porque aí você não pode pagar, que é primo dele, amigo do amigo. Não aceite um acordo
nessas bases. Nem que você tenha que pedir um favor para uma amiga, nem que você tenha que fazer uma vaquinha para pagar uma advogada sua. Não faça acordo proposto desse modo. Eu pego verdadeiros desastres aqui, de acordos que foram feitos desse jeito, com o advogado que é meu primo, não vai cobrar de mim, então vamos fazer com ele. Imagina pagar advogado. Não faça isso, porque isso dá desastre em diversos sentidos, que, por exemplo, na questão de crianças e pensão, isso daí não faz coisa julgada, então eu sempre posso rever. Até menos ruim pegar uma pensão péssima, dá mais para dar um jeito depois, mas não muito, mas dá para melhorar. Agora, no caso de patrimônio, se você aceita um acordo horroroso em termos de patrimônio, já era, isso faz coisa julgada. Você assina uma quitação, né? Normalmente no acordo a gente dá a quitação da divisão patrimonial. Então, se você abrir mão, eu não quero nada naquele momento que você está assim, querendo se livrar do sujeito, e aceita esse advogado esperto, primo dele, amigo dele, sei lá o que ele está pagando ou que nem está cobrando dele, que faz uma proposta indecente, você acaba às vezes aceitando. Então, se você perceber que você está entrando nessa... Isso aí é um não absoluto. Eu acho que se eu posso dar um conselho que vale ouro, é esse. Esse é o... Ou pelo menos leve essa proposta para uma advogada analisar. Isso. De repente Entendeu? Você faz um combinado de consultoria mais barato com ela, porque ela não vai tocar o processo, não vai estar no processo, mas ela vai te fazer uma consultoria particular para falar, isso aqui nem pensar. Você não vai assinar isso aqui nem a pau, porque isso aqui tem essa consequência. Mas aí vai fazer uma consultoria com uma advogada familiarista, né? E de preferência feminista também, né? Não aquela familiarista de certos institutos por aí que acabam sempre que como é que chama, que acham bacana a lei da alienação parental. Da alienação, que defendem, né? Nessa via, e aí também não acho legal. E não pode ser advogado da firma, né? Tem que ter alguém. Não. Nem aquela trabalhista que você pegou o dia meia lá, não entendo nada, mas vou fazer, porque a advogada é minha amiga, almoça comigo. É perigoso. O barato sai caro. Esse ditado é muito certeiro, né? Em quase tudo, mas principalmente nisso, né? Porque patrimônio já foi, né? Você ainda pode até rever uma outra coisa. Mesmo pensão, né? Se você não tiver uma mudança de vida muito intensa para aprovar numa revisional, você não consegue mudar a pensão depois. E aí? Você assinou aquilo que você fez assim, sem saber quanto você custava, só porque o advogado falou que estava bom, um salário mínimo e meio, você aceitou, mas, nossa, você gasta muito mais com criança, que tem necessidades outras e tal. E aí, para você provar que mudou a vida e que aquilo não dá mais, e que ele tem que provar também que o cara pode, é um outro degrau, é muito pior, né, para você se aceitou um negócio assim. A gente tenta, né, nos vídeos alertar algumas coisas, a gente fala um pouco do que é direito, o que não é, o que é dever. A gente já explicou, né, alguns conceitos, né, se vocês pegarem os episódios do começo de guarda compartilhada, o que é regime de convivência, que é diferente de guarda compartilhada, né, Pri? Que sempre tem essas confusões. Mas são na hora de construir uma proposta de acordo, não dá para passar assim num vídeo de meia hora, 40 minutos. Deveria ser, né, Pri, uma coisa artesanal, né? Feito ponto a ponto, pensando junto, esclarecendo, revendo coisas da vida, fazendo contas, vendo o custo emocional de se aceitar isso ou aquilo, né? Então, são muitos detalhes. E por conta disso, a gente chegou a fazer um curso, né, lá na pandemia, de
criação de proposta de acordo, né, para mulheres. Então, a gente, desde que começou a fazer o podcast, a gente está recebendo muitas mensagens pedindo para a gente reabrir esse curso. Então, a gente tem uma novidade para vocês. Conta aí, Pri. A gente achou que seria interessante, então, reeditar, né, fazer uma nova edição desse nosso curso de criação de proposta de acordos de divórcio para mulheres. Nós vamos fazer no formato de live, no Instagram. Vai ser um curso rápido, não é um curso detalhado, porque a ideia é dar ferramentas para a mulher criar o que ela vai levar para a advogada dela. Né? Então, na verdade, assim, acho que não é pelo Instagram, né? A gente vai fazer. A gente fez no Instagram, acho que a gente vai fazer numa dessas plataformas. Numa das plataformas que a gente ainda não definiu, isso mesmo. Ou Zoom, ou Meeting, alguma dessas. Acho que provavelmente o Meet, que não tem limitação de tempo, mas ok. E também assim, não tem limitação de pessoas, né? Porque no Instagram você não pode pôr todo mundo para falar com você. A gente teve isso, exatamente. E não fala, só escreve na live. Mas a gente está pensando em fazer um curso rápido que dê para as mulheres essa noção do que elas podem lembrar de levar, porque eu percebo às vezes que eu abro sempre para me perguntarem depois, quando eu tenho conversa com possíveis clientes que vão querer talvez fazer um acordo de divórcio, me perguntarem o que esquecerem, porque fica coisa faltando. Então a ideia do curso é dar essas ferramentas para as mulheres já construírem uma base para levar aí para uma advogada de confiança delas, né? A gente está pensando então num curso, nós vamos detalhar isso melhor mais para frente um pouquinho. Instagram. No Instagram, no nosso perfil do Instagram, e a data aí, vocês já podem até salvar essa data na agenda de vocês, vai ser no dia 25 de abril, aqui de 2024, uma quinta-feira. O horário é das 19 às 22 horas, então são 3 horas de curso, sendo a primeira parte, a gente vai falar do direito, né, dessas questões aí que eu abordo, e a segunda parte, a Simone, de toda a parte psicológica, inclusive da decisão, né, de como levar essas coisas que ela estava aqui esmiuçando para vocês, né? A gente também vai ter um material que a gente vai enviar ao e-mail que vocês cadastrarem na inscrição, que vai ter um esqueleto de acordo de divórcio de uma forma geral, para ser preenchido com os detalhes da vida de vocês, e se tem indicação de filmes, né, e livros para ajudar nesse transcurso do divórcio. E a gente também oferece aí uma mini agendinha de serviços e lugares para recorrer caso a coisa fique pesada, tá? Então, é mais ou menos isso. Acho que falei. Então, assim, o que vai ter nesse curso, né? Na parte da Priscila, que é do direito, vai ter a gente vai, né, falar mais sobre os benefícios de um acordo comparado com o litigioso. Então, vai ter a gente vai explicar o que é o litígio, quais são os passos, os perrengues e tudo mais para fazer o contraponto, o que tem que ter no acordo, né? Isso que a Pri falou, e aí detalhadamente a guarda, moradia, qual a documentação que você precisa separar para a documentação necessária para pedir a homologação e tudo mais. E no aspecto psicológico, a gente vai falar um pouco da decisão de separar, de onde ela veio, porque onde pegou, né? A verbalização, porque às vezes você ainda não falou, você ainda não comunicou que quer se separar. Então, como verbalizar, como levar esse tema, né, para o seu futuro ex, e já propondo, olha, não quero mais, eu tenho aqui uma proposta, né? A comunicação com os filhos, eu vou passar, né, por esse tema de como comunicar para os filhos, tentar ser de uma forma mais tranquila possível, e como desenhar esse acordo, se possível, né, com o ex-companheiro, para que ele também faça parte, né, disso, para tentar ser o mais tranquilo possível para vocês. E a gente vai passar, né, o que
que é bom levar na mesa do acordo, o que não é bom, né, na questão emocional. E como construir uma nova rotina com os filhos e o companheiro. O que é, dependendo da idade das crianças, eu vou dar uma passadinha aí nas faixas etárias, o que seria interessante, né, para preservar emocionalmente as crianças nesse momento, que já é difícil para todo mundo, né? Sim. Então, o curso é um curso de 3 horas, onde a gente vai tentar esmiuçar o máximo possível de todos os pontos, e vocês vão ter essa comunicação, vocês vão poder tirar dúvidas com a gente, ao vivo, online. Também a gente vai disponibilizar, né, esse material que a Priscila falou, e também a gente vai deixar um canal de comunicação, porque às vezes, né, é um curso de 3 horas, com bastante informação, aí vocês podem ficar com algumas dúvidas, e aí vocês têm como entrar em contato com a gente para esclarecer algumas dúvidas que surgiram depois, porque às vezes surgem depois, né, quando vai fazer os exercícios. Ou que não deu tempo de perguntar na hora. Exatamente. Ou ficou com vergonha de perguntar na frente de todo mundo, né? Porque é tipo, é uma videoconferência, né? Então vão ter outras mulheres. E às vezes é legal também fazer isso em grupo, porque a dúvida de uma pessoa pode servir para você, ou você nem sabia que você tinha essa dúvida, mas como a outra pessoa falou, né, você fala, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, a gente resolveu fazer esse curso assim, porque a gente percebe, a gente, né, comandava um grupo na época da pandemia, e que muitas coisas iam surgindo, né? O grupo tem esse poder, né, de levantar questões e de acolher também muito. Então é isso, essa é a novidade. Assim como a gente fazia nos grupos, nós sabemos da realidade de muitas mulheres, a gente não divulgava fotos, nem nomes, nem nada. Então, a participação nos grupos sempre foi uma coisa sigilosa, pelo óbvio. E a participação no curso também, tá? A gente não divulga nenhuma informação a respeito das mulheres que estiverem fazendo o curso com a gente. Então é isso, assim, tem um sigilo garantido da participação para não dar confusão, porque muitas mulheres nos procuram e não estão divorciadas nem perto ainda de se divorciar. É um desejo, elas querem entender como funciona. Então, por isso, é bem importante manter aí esse sigilo, tá? A gente não tira foto da turma e posta nas redes sociais para dizer, olha, o curso está bombando, nada disso, porque a gente entende que pode, inclusive, azedar um acordo, né? Um futuro acordo, porque, como assim? De repente, sei lá, nunca tocou no assunto de que quer se divorciar, e aí, sei lá, rede social, né? Vai passar, alguém vê que alguém que viu, você viu, fulana fez o curso de divórcio, vocês estão se divorciando, aí pode azedar completamente. Então, o mesmo motivo pelo qual a gente publica os livros, a gente optou pela versão em PDF, para a pessoa poder ler sem dar muita bandeira de que está lendo um livro sobre divórcio, nada assim. Lei em segurança, né? A gente preza pela segurança. Sim. E também para não... Já é um momento muito difícil, ainda colocar mais essa questão aí é pior. Então é isso, eu acho que o episódio de hoje é um episódio curtinho, a gente tentou falar bastante em pouco tempo. Tem um gato se esgoelando aqui, não sei se tá vazando, mas é isso. Uma hora é o cachorro, outra hora é o gato. Aqui o gato abre a porta, a gente tem bicho. Então. É um podcast caseiro, né? Total. Então, é isso. E a gente, então, espera que, se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer assunto e sobre o curso, que vocês possam tirar essas dúvidas escrevendo para o e-mail matchcolher@gmail.com ou na DM do Instagram @matchcolher. E é isso. Obrigada. Exato. Obrigada. A gente vai colocar aí os dados do curso na descrição do episódio, vai publicar também no perfil no Instagram, tá bom? E também vamos colocar os links dos livros também, que também faz parte dessa temática.
Tá bom? É isso. Até o próximo. Vem com a gente, meter a colher. Beijos. Tchau.